Olá, hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2016, está no ar a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado da segurança privada no Brasil. Vamos falar também sobre o lançamento do informativo do Comitê da Cidadania. Você pode participar da nossa mesa de debates, enviando o seu comentário ou sugestão para o e-mail mesadedebates@tvejf.com.br ou pelo facebook.com/mesa de debates. Tem também uma forma mais imediata de entrar em contato com a gente, que é através do WhatsApp. O número é 988924905. Como debatedor, hoje nós recebemos o terapeuta Francisco Magaldi e o advogado Dr. José Lúcio Fernandes. Como convidados de hoje, recebemos o consultor em segurança, o comandante Ronaldo Nazaré, e a presidente do Comitê da Cidadania, Maria Aparecida de Oliveira, e ainda a coordenadora do comitê, Dalva Vittar. O setor da segurança privada vem ocupando cada vez mais posição de destaque na economia brasileira. Estudos prevêem um crescimento do setor de cerca de 16% nos próximos 3 anos. Hoje, aqui na mesa de debates, você vai acompanhar uma conversa sobre esse crescimento e também sobre as perspectivas para o futuro de quem trabalha no ramo. Para isso, o comandante Ronaldo Nazaré, consultor em segurança, está aqui conosco. Obrigado pela sua presença aqui na nossa mesa de debates. Para começar a nossa conversa, eu queria perguntar para o senhor como que o senhor enxerga esse crescimento do mercado da segurança privada. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra muito grande estar de volta. Estive aqui como comandante da Polícia Militar, em Juiz de Fora, e agora como consultor em segurança para poder dar uma contribuição em relação à segurança privada. A segurança privada hoje no Brasil, ela é regulamentada pela Lei 7.102 de 1983 e também pela Portaria da Polícia Federal 3233 de 2012. A gente percebe que o crescimento dessa ânsia, ou até mesmo dessa demanda da segurança privada, é em relação ao aumento da criminalidade. O Brasil se vê hoje uma estatística muito triste em relação à violência, com um número altíssimo de homicídios, de roubos, tudo em detrimento de uma falha na sua legislação, principalmente na legislação penal. Então, isso demanda que as pessoas recorram à segurança privada. E nós vemos hoje uma tendência muito grande, uma tendência até a nível mundial, de uma substituição da segurança eletrônica, pelas pessoas, pela vigilância patrimonial. Então, o que significa um aumento, uma procura muito grande das pessoas se procurarem a se proteger. Essa proteção ela é inerente ao dia a dia, à sensação de insegurança, do medo. Isso tudo vai contribuir para esse aumento que está acontecendo, não só na cidade de Juiz de Fora, mas em todo o país, no país como um todo. Então a gente percebe isso claramente, é uma demanda infinita, uma demanda que a cada dia ela vai se aumentando, e a tendência é que nos próximos anos há um aumento no número de instalação de câmeras, de sistemas de alarmes, e aumento também na vigilância, principalmente a vigilância patrimonial, que é uma vigilância que é também regulamentada por essas leis, e portaria que nós citamos aqui no início, é regulamentada e fiscalizada pela Polícia Federal. Ô, Coronel, a gente sabe que a vigilância passiva, ou seja, por meio do sistema eletrônico, ela vem crescendo muito, Inclusive com dispositivos hoje em dia, que a pessoa dentro do smartphone dela, ela consegue monitorar a própria casa, ela pode estar aqui com um determinado programa, ela vê o que está se passando na casa dela lá no Rio, essa coisa toda. O que eu acho, e daí a minha pergunta para o senhor, está havendo uma substituição do ser humano como vigilante pela essa parte eletrônica, devido a vários problemas que nossos países vem enfrentando, principalmente recursos e outras coisas mais. O sistema de consultoria, ele na verdade, ele tenta fazer uma junção do sistema eletrônico com o sistema ativo.
né? No caso de empresas, essa coisa toda. Agora, o que mais me assusta é ver a substituição do vigilante pelo vigia. Tem muita gente que não sabe disso. Então, eles pegam um vigia, coloca lá um equipamento de segurança, dá o colete para ele, só que é uma pessoa que não está preparada para nenhum tipo de ação. Inclusive, ele coloca não só o patrimônio em risco, como a sua própria vida. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso para a gente? Sim, essa pergunta sua, Magaldi, é muito importante, muito pertinente para o momento. Nós, como consultores, e a minha empresa hoje, ela faz isso, ela indica hoje para o empresário o melhor caminho, né? E a melhor solução para esse tipo de problema. A gente sempre coloca com muito detalhe, né, através de um diagnóstico que a gente elabora e um plano de ação para cada caso, exatamente essas questões, né? E sempre colocando que a segurança, ela não pode ser considerada um custo, ela tem que ser considerada um investimento. Por quê? Exatamente em função disso. Essa substituição pelo vigia, um vigilante por um vigia, ela tem o seu lado positivo na redução do custo, porque o vigilante ele é mais caro. Por que o vigilante é mais caro? Exatamente em função daquilo que ele exerce, daquilo que ele vai exercer, né? O vigilante ele é treinado, ele tem um curso próprio, e o vigia não. O que regula a situação do vigia? O vigia é regulado pela CBO, é o Código Brasileiro de Ocupações. Ele é considerado um porteiro. Então, nesse sentido, as pessoas às vezes substituem o vigilante por um vigia. Em alguns casos, pode ser feito sim, né? Outros não. Por exemplo, algumas situações em que o vigilante precisa abordar, fazer uma abordagem, um enfrentamento naquele setor de serviço dele, ele não pode ser substituído por um vigia, porque senão você vai expor um vigia a uma atividade que ele não foi treinado, uma atividade que ele não tem o preparo adequado, ele não tem o curso de formação que o vigilante tem. Então isso é muito temeroso, é uma situação que pode trazer uma consequência muito danosa, até mesmo para o empresário. Vai expor o vigia a uma situação em que ele possa ser vítima de um roubo, ou até mesmo de um homicídio, e vai trazer uma consequência muito pior para ele em relação àquela vida que se perdeu, em relação às indenizações, que tem um custo altíssimo nesse caso. Então tudo isso é muito importante. Essa sua pergunta é muito boa no momento, porque é exatamente isso que a gente faz. Dependendo do caso, você tem que colocar sim um vigilante. Dependendo do caso, a segurança eletrônica. E em alguns casos, a função de um vigia, que é aquela função que ele tem que só observar, verificar, olhar e não fazer o trabalho que o vigilante faz, que isso não é permitido. Ô, Coronel Nazaré, bom dia, senhores telespectadores, senhoras telespectadoras. É importante, o João Villaforte, realçar que a segurança privada realmente está num crescimento vertiginoso. Já são mais de 2.000 empresas, né, devidamente registradas aí sob a supervisão da Polícia Federal de Fiscalização, e também já tem, pelo que eu pude pesquisar, são mais de 700 mil homens, mais de 700 mil vigilantes, que dá muito mais do que todas as polícias militares dos estados somados, Polícia Federal, Polícia Civil. Então é realmente vários exércitos aí. E o importante a gente sabe que tem alguns vigilantes que trabalham desarmados e outros trabalham armados, escolta pessoal, né, segurança pessoal. Eu queria saber, que é muito importante, isso é importante também, esse mercado da atividade de segurança privada, porque gera muito emprego. Hoje, felizmente, talvez uma das empresas que mais absorve mão de obra é exatamente as empresas de vigilância privada. Agora eu queria saber como é que é feito esse preparo psicológico, psicotécnico do vigilante, porque isso é importante, porque muitas vezes ele lida, né? Ele tem que ter o discernimento de quem é o bandido, quem não é o bandido, quem quer assaltar, quem não quer assaltar, e ele tem que tomar uma providência ali, às vezes só o militar está preparado para isso. Como é que é qualificado, selecionado e preparado o vigilante para atuar nessas situações? Exatamente, em cada caso é um caso. No caso do vigilante em si, ele tem um curso de formação, ele tem um programa de curso, um conteúdo programático que é passado para ele durante esse período de formação dele, que ele recebe todos os ensinamentos, todo o preparo
para enfrentar o serviço dele. A questão do uso da arma, isso depende também de cada atividade que ele vai exercer. Uma segurança bancária, né, em alguns casos que é necessário o uso da arma, outros casos não. Até por sinal, a gente entende, isso é posicionamento nosso, que o uso da arma ela pode ser suprimida em muitas situações que hoje é utilizada, porque hoje nós temos quadrilhas especializadas em roubo de armas de vigilantes. Nós tivemos um caso algo recente aqui em Juiz de Fora, de um estabelecimento bancário que foi arrombado durante a madrugada e levaram, não só o dinheiro, levaram 3 armas dos vigilantes. Então isso é preocupante, né, porque as pessoas são preparadas realmente para utilizar, eles participam de curso de tiro, de armamento e tiro, mas em alguns casos não há necessidade dele estar usando o armamento. Ele pode ser vítima ali de uma quadrilha que é especializada no roubo de armas, e aí nós vamos ter o quê? Um derramamento de arma no mercado negro, e essas armas vão ser utilizadas para a prática de novos crimes. Então isso aí traz um temor muito grande, né, nesse meio. Então a gente tem que ter muito cuidado, e as empresas têm que ter cuidado. A hora de contratar o vigilante, se vai contratar o vigilante, ter um critério muito bem definido sobre o uso ou não da arma, que no meu ver hoje, em muitos casos, pode ser suprimida. Vamos para um intervalo, vamos continuar nossa conversa no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, começando com o consultor em segurança Ronaldo Nazaré, sobre a segurança privada, o mercado da segurança privada. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre esse mercado aqui em Juiz de Fora. Ele tem acompanhado também esse crescimento? Sim, também. Aqui em Juiz de Fora nós já temos mais de 100 empresas que lidam com a área de segurança eletrônica, né? E também a área de vigilância. Ela tem... A demanda tem causado isso, tem aumentado isso, não só em Juiz de Fora, porque, como eu disse, né, a questão da segurança ela não é localizada, a questão da segurança é do país. Então existe essas empresas para poder suprir essa carência que tem, essa necessidade que tem, a sensação de insegurança. E também aquilo que é regulamentado pela própria Constituição, que a segurança pública ela é um dever do Estado, mas é direito e responsabilidade de todos. Então, cada um de nós precisamos, né, cuidar da nossa segurança. Aí entra a segurança pessoal, segurança patrimonial, né? Então, cada um dentro da sua casa, né, vai preocupar em instalar dispositivos que vão impedir a ação de bandidos, vão hoje, com um avanço tecnológico, nós estávamos conversando aqui, né, Magaldi, sobre a questão de você hoje no celular, você acompanhar as câmeras da sua residência, acompanhar o alarme da sua residência, você aciona, ativa e desativa o alarme da sua residência através do celular, né, verifica as câmeras. Então isso é importante. Então com isso o mercado vai ganhando fôlego. E o momento de crise é um momento onde existe o número maior de desempregados, vai também trazer a consequência do aumento da criminalidade. E com isso, as pessoas precisam se proteger, né? As empresas também que vão crescendo na região. Hoje nós temos uma região muito promissora, a região da Zona da Mata aqui, e as grandes empresas que estão instaladas aqui, também crescendo, com o crescimento, precisam cuidar do seu patrimônio, dos seus ativos, né? Então isso faz com que a demanda na área das empresas que cuidam de segurança, que executam segurança, que executam a segurança eletrônica também venham a crescer. Coronel, uma pergunta. Exemplo, dentro das empresas na qual a empresa do senhor presta consultoria, existem os cursos de reciclagem dentro dessas empresas, quanto à atualização de armamento, de munição, e principalmente quanto à parte eletrônica? Porque eu acho o seguinte, se nós temos um vigilante bom que está fora do mercado de trabalho, se ele hoje em dia ele fizer um curso de conhecimento do manuseio do material eletrônico, fica mais fácil a colocação no mercado, não fica? Com certeza, né? Ele tem que estar atualizado. Esse treinamento ele é muito importante. A nossa empresa, por exemplo, ela promove treinamentos.
né? Tem outras empresas também, Juiz de Fora também, que promovem. Essa reciclagem é importante, porque não adianta, vamos, no caso do vigilante, fazer o seu curso de formação e depois ele ficar estagnado no tempo. Exato. Ele precisa se atualizar, ele precisa participar de eventos, de feiras, de seminários na área de segurança. Eu acho até que Juiz de Fora já poderia ter um seminário na área de segurança privada, né? A gente vê isso muito no Rio de Janeiro, São Paulo, mas aqui a gente não vê. Então isso é importante. E as empresas hoje também preocupam muito com essas questões dos seus bens ativos, né? Mas esquece também de preocupar com um bem que ele é intangível. É a imagem da empresa. Tem empresas que têm o valor de mercado muito alto, até em função dos intangíveis. Com certeza. Né? Da colocação, da imagem, do que ela apresenta para o mercado. Então, essa questão do treinamento ela é importante exatamente para isso, para ela prevenir, porque o nosso trabalho maior é de prevenção. É você não deixar que aquilo aconteça. A gente trabalha com gerenciamento de risco. O que seria isso? A gente trabalha para prevenir que ocorra algum fato que venha denegrir até a imagem e trazer danos materiais, né? E preservar também a vida do funcionário. É demonstrar uma estrutura tal que venha coibir qualquer ação de vandalismo ou de assalto ou alguma coisa, né? Porque eu prefiro fazer um aterrado num lugar que é mais fácil do que num lugar mais difícil. Com né? certeza, né? Estatisticamente falando, a gente consegue comprovar isso. Que na área da segurança, 90% é prevenção. Mas é importante, né? Nós estamos aí, eu gostaria que o coronel falasse sobre o Estatuto de Segurança Privada, isso já foi aprovado. Mas tem que deixar claro, a pessoa tem que entender os limites de cada atividade aí da segurança privada. Por exemplo, que é da calçada para dentro do imóvel. Entendeu? Então a polícia ostensiva é a polícia militar que faz. E evidentemente o coronel pode explicar isso para nós, os vigilantes, numa situação de ameaça ao imóvel, ao patrimônio, furto e roubo, é a polícia militar que tem que ser acionada, correto? Para que possa fazer a prisão, né? E fazer a proteção, porque o vigilante já está lá exatamente para, num caso de iminente perigo, acionar a polícia militar, né? Eu gostaria que o coronel falasse um pouquinho sobre o poder dos vigilantes, né? Nesse caso, no ameaça do imóvel, do patrimônio, ou também na segurança pessoal, como é que deve agir o vigilante? Isso aí, a sua pergunta é muito boa, Zé Lúcio, exatamente em função disso, porque não se pode confundir, né? Segurança pública é aquilo que está nas vias públicas, né? A gente está falando aqui de segurança patrimonial, privada, né? Melhor dizendo, privada. É aquilo que está dentro de um determinado local, né? De um prédio, de um, pode ser até público, mas ele está dentro de um espaço limitado, né? Dentro de uma empresa. Então, o vigilante ele tem que saber que a atuação em vias, em ruas públicas, isso é atividade inerente da Polícia Militar. Isso é texto constitucional, né? É o artigo 144 que fala sobre segurança pública da Constituição. Então, nós não podemos confundir isso. Então, o trabalho do vigilante ele tem que ser inerente a um espaço pré-determinado, limitado que ele trabalha, né? Numa empresa, num banco, num hospital, num condomínio, né? Então, dependendo de uma atividade que for fora isso, ele tem que acionar o órgão público, a Polícia Militar, para poder atuar, né? E o estatuto que você mencionou ainda não está em vigor, nós acreditamos que deva ser colocado em prática após votações, né? Depende de votações, mas o que regulamenta hoje é a lei 7.102 e a portaria da Polícia Federal 3233. Que está desatualizada, né? Completamente desatualizada. Né? Por isso que é importante o estatuto, né? De fazer essa atualização. Estava até previsto sair antes da Copa do Mundo, né? Inclusive para regulamentar essas atividades aí em grandes eventos, né? Que é importante a gente ver que está sendo mais para a segurança privada nos grandes eventos agora. Mas parece que, infelizmente, então, não foi aprovado ainda. Não é que não foi aprovado, nem entrou na pauta. Né? Acredito que, por conta de outras prioridades no Congresso, né, aí não tenha sido votado. Mas realmente essa questão é muito preocupante, né? Saber distinguir o papel de cada um. Né? A Constituição
ela é clara em relação à atividade. E vamos lá, eu como advogado dos também, órgãos como públicos. é que está na questão? A gente sabe que no Exército hoje tem homens, mulheres, a Polícia Militar também. Como é que está na vigilância, assim, comparativamente, a admissão, a mão de obra, mulher e homem, como é que está a contratação dessas... A parte da segurança privada, a mulher tem seu espaço da mesma forma que tem na segurança pública. Isso é muito importante falar, porque a gente não pode fazer distinção. A mulher ela tem se colocado muito bem no mercado de trabalho e não vai ser diferente na segurança privada. Então a gente trabalha com vigilantes, mulheres, né, na área de análise de segurança também, tem uma dedicação muito grande, então não vejo nenhum obstáculo nesse sentido. Você como consultor de segurança privada, a gente vê que muitas vezes é o que eu falo, eu vou repetir, sempre eu tenho falado isso, a desgraça da humanidade chama-se dinheiro, que é a atração, a maioria dos crimes acontece por causa desse elemento dinheiro. A gente sabe, como o senhor enfatizou aí, grandes empresas estão vindo para Juiz de Fora, como no Brasil todo. E exatamente na semana do pagamento a gente vê que há um aumento de assaltos, né? Porque tem muitas empresas ainda que não estão tomando devido cuidado, deixando que o pessoal do departamento pessoal do RH pegue dinheiro, carregue dinheiro, colocando ele em risco a vida do funcionário, em vez de contratar um vigilante ou uma empresa especializada de vigilante, né? Como é que está esse quadro aí, coronel, de transporte de valores em Juiz de Fora? Qual é a sua avaliação? Qual é a sua orientação que você dá para os empresários para que evite aí colocar a pessoa despreparada para fazer o transporte de valores? A pergunta é muito importante, Zé Lúcio, porque a questão do transporte de valores também é regulamentada por essa lei. E muitas pessoas, às vezes, por entender que é um custo fazer esse transporte de maneira adequada, faz o transporte de um valor, ainda que seja um valor menor, pelo funcionário despreparado, pelo office boy, né, por pessoas não qualificadas e sem os devidos cuidados. Isso é muito preocupante. Realmente a gente tem percebido que a maioria dos assaltos são informações privilegiadas, né, que a gente sabe que isso existe, que passam e no meio do trajeto a pessoa é abordada e prática do assalto e subtrai lá o numerário que está com ele para fazer o depósito ou para levar em algum estabelecimento bancário. Então a gente percebe que é falta de cuidado realmente, falta de planejamento, daí a necessidade realmente de contratar uma empresa de consultoria para analisar, fazer um trabalho de inteligência, fazer um diagnóstico, oferecer para ele um caminho adequado, né, uma situação que ele possa evitar esse tipo de delito. Isso tem acontecido muito, tem aumentado muito, não é só em Juiz de Fora, aumentado no Brasil. Então ele precisa contratar uma consultoria e entender que, além da preservação do patrimônio, do ativo dele, que é o valor em espécie, ele também tem que proteger a pessoa que está fazendo isso. Porque essa pessoa pode ser vítima, ela pode ser vítima de um latrocínio, né? E vir trazer uma perda para ele, na empresa dele, em todos os aspectos e principalmente pela perda da vida, que é o bem mais precioso, né? Aquilo que a gente coloca sempre como objetivo principal, preservar a vida do colaborador. Que esse é o erro primário de muitos empresários e não tomar os devidos cuidados e trazer um prejuízo muito grande nesse sentido. Vamos para o intervalo, na sequência vamos falar sobre o Comitê da Cidadania. Voltamos já.